Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está começando 2025 com o quê? Com uma nova entrevista de autor de novela. Eles gostam de falar, né? Especialmente os autores de novela que não estão fazendo novela. O mais recente autor que veio dar aspas fortes da internet é João Ximenes Braga, que é coautor de Babilônia e de Lado a Lado, que uma é uma novela muito querida entre os noveleiros e a outra a direção da Globo talvez queira esquecer. E ele deu uma entrevista para o blog do jornalista Felipe Ferreira. Eu não vi, mas então eu estou confiando no que a internet disse. Eu vou reagir no momento em que eu estiver lendo a entrevista. Eu só dei uma passada por cima, então será surpresa. Eu vou descobrir junto com vocês. Aqui a gente abriu direto o site do Felipe Ferreira. Inclusive, o link da entrevista vai estar na descrição do vídeo. Então vocês vão lá prestigiar o trabalho do Felipe, que entrevistou o João Ximenes Braga e arrancou ele xingando pessoas da Globo, né? Exato. Ex da Globo, né? Não tem ninguém na Globo mais, né? É. Gente que nem viva tá também, né? Então, assim... Aqui, a primeira pergunta que ele manda é: ser roteirista é uma profissão cheia de incertezas e variáveis. Qual conselho você daria aos roteiristas iniciantes que galgam essa carreira? Qual seria o melhor caminho para eles furarem a bolha da cena audiovisual e como construir uma carreira sólida e duradoura nesse mercado cada dia mais competitivo, predatório e em contínua reestruturação? Felipe faz umas perguntas estruturadas aqui, né? Uhum. Aí o João Ximenes Braga responde: sou bem pessimista em relação à profissão no atual mercado. Tem um lado positivo, que é o fato de as empresas terem descoberto o compromisso com a diversidade e as equipes de roteiro serem maiores que na minha época. Isso é bom porque gera mais oportunidades, mas o que se paga na média nem se compara ao que se pagava nos bons tempos de Rede Globo. Ou seja, ele está denunciando que caiu o salário de todo mundo aí. Eu cheguei no fim da festa, mas ainda havia brigadeiro na mesa de doces. Ótima frase, inclusive. Parabéns, João Ximenes. Além da grana, hoje não vejo possibilidade de um autor conseguir ter alguma autonomia para realizar sua visão artística. Comecei a entender isso depois de ser demitido da Globo, que coincidiu com a chegada dos streamings. O criador não decide mais nada, nem quando está escrevendo uma ideia original sua. Não decide mais quem morre, quem mata. Todo o poder de decisão é do executivo, ou seja, no caso a Amaury, né? Que, por sua vez, é mais influenciado pelos pareceristas que pelo criador. Para quem sempre trabalhou tantos anos com Gilberto Braga, isso é pior que a morte. Eu me afastei totalmente do mercado por isso. Denunciou as condições insalubres da Globo, né? É que eu acho que ele tá falando de todo mundo, né? Porque senão ele teria falando, não teria citado os streamings também. Então, Sim, foi uma crítica que o próprio Silvio de Abreu fez, né? Que ele começou a escrever também, e aí diz que para ele as condições de trabalho não eram exatamente as melhores, justamente por você não ter exatamente autonomia, né? Para escolher tudo, e até pelo orçamento não ser o mesmo que era, sei lá, 20 anos atrás para se fazer uma produção. Então, às vezes você quer fazer algumas coisas, mas falar, o custo a gente não vai poder deixar, tal coisa, o capítulo vai ficar muito grande, não cabe na plataforma e por aí vai. Essa impressão que a gente tem, inclusive, quem falou isso foi o Alcides Nogueira. Isso. O Alcides Nogueira, quando no lançamento do livro do Stice, ele até comentou que hoje em dia a Globo dá o dinheiro de 2 coxinhas e um guaraná para fazer as novelas e aí se vire, né? Então aí a gente vê uma qualidade um pouco aquém porque não estão investindo dinheiro nisso. Sim, é a lógica do mercado, né? É óbvio, isso não acontece só na Globo. Em Hollywood você também tem a mesma questão. Você precisa investir menos dinheiro para conseguir mais e tentar conseguir mais lucro. Então, quer dizer, né, a conta ali tem que fechar de um jeito em que você não precisa investir muitos bilhões para conseguir um lucro alto. Até porque as pessoas consomem menos. Veja que a audiência da Globo está descendo, assim como as pessoas estão indo menos ao cinema, as bilheterias estão menores. Então, assim, tudo isso junto faz com que o executivo, que é quem ele está falando, que é quem cuida do dinheiro, resolva que certas escolhas artísticas valem menos do que quanto elas custam, né? Nossa, pergunta grande. A pergunta dele é maior que a resposta. Acontece às vezes, né? O enunciado do vestibular é muito maior que a resposta. Tem se discutido com frequência, sobretudo após a chegada dos gigantes do streaming, as etapas de feitura das novelas atuais, desde a sinopse, passando pela produção até chegar à sua exibição. O roteirista é a parte mais frágil e vilipendiada da cadeia de produção do setor audiovisual. Esse rolo compressor do capital e do modus operandi estrangeiro, aliado a uma falta de regulamentação mais robusta, a uma certa carência de suporte às pessoas que fazem o audiovisual rodar,
Trouxe mais melhorias, agora está passando um avião. Trouxe mais melhorias ou retrocessos? Nossa, ele usou vilipendiadas, eu acho uma palavra chiquérrima pra você Eu usar. também acho chique. Acho chiquérrima. Desde quando eu descobri ela numa música do Legião Urbana, eu tinha, sei lá, 12 anos. Acho que já respondi isso na pergunta anterior, mas aproveito para falar da importância da regulamentação do VOD, vídeo sob demanda. Os contratos dessas empresas com os roteiristas violam as leis brasileiras de direitos autorais a olhos vistos. Todo mundo sabe, não pagam impostos, elas operam no país dentro da lei. Nossa, misericórdia! Pesou, Caramba, hein? Pesou o denúncias, clima, denúncias. pesou o clima. Elas operam no país, estão dentro da lei quanto as milícias do Rio e o PCC. A última coisa que eu esperava ver numa entrevista com o autor de novela é falando das milícias e do PCC. Parabéns, João Chimenez Braga, por surpreender a gente, né? Uma grande reviravolta no texto. Pois é, pesou o clima. A denúncia dele é super real, gente. Falta uma regulamentação maior pra eles não sucatearem esse meio da dramaturgia, né? Não sei, eu entendo muito pouco dessas minúcias de contratos e etc. Não é a parte que eu mais pesquiso da coisa toda, então vou acreditar nele, mas assim, sem nenhuma informação real. Meu Deus. A próxima pergunta é sobre Lado a Lado. Que aí o Felipe pergunta: Lado a Lado, sua novela em parceria com a Cláudia Lage, marcou a estreia de ambos como titulares solo, e é celebrada até hoje pela qualidade artística da tríade, roteiro, direção, elenco, e por ter feito uma representação das narrativas negras mais arrojada, fugindo dos estereótipos comuns a obras que costumava abordar questões no Brasil no início do século XX. Em 2012, a novela desbancou a coqueluche do fenômeno. A Avenida Brasil ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela. Aqui a gente tem que lembrar que o Emmy não vale tanta coisa assim, né? Quais os frutos e a importância de Lado a Lado do ponto de vista televisivo e cultural para a arte brasileira? Ganhar o Camélia da Liberdade foi até mais importante que o Emmy. Trata-se de um prêmio do Centro de Articulações de Populações Marginalizadas, que reconhece iniciativas que promovem ações afirmativas para combater desigualdades raciais e sociais. Olha, desmereceu o Emmy, já ganhou pontos comigo. Lado a Lado foi a primeira telenovela a abrir os créditos com os nomes de um ator e uma atriz negros, a ter gancho de primeiro capítulo no beijo de um casal negro, a terminar com o casamento desse casal negro. Não posso afirmar quanto tempo mais ela ficou sendo a primeira e a última a fazer isso. Sei que na época, 2012, foi bastante significativo. Nossa intenção não foi fazer militância, tudo isso partiu da inspiração no Lázaro, quando ele fazia Insensato Coração. Ele fazia um pegador na novela do Insensato Coração, né? Sim. Eu lembro muito que o banheiro dele era no meio do quarto e era tipo de vidro, assim. Era uma coisa muito absurda. Eu estava tão maravilhado com ele que pensei, quero fazer uma novela pra esse cara. Esse pioneirismo no trato com atores e personagens negros é o aspecto factual e incontestável dos avanços de Lado a Lado. Se formos para uma interpretação subjetiva, tem muito mais coisas. O tratamento que demos ao feminismo, a amizade entre mulheres, ao conflito de classes, a forma como combinamos folhetim com a história do Brasil e sempre com muito glamour e eficiência artística. Por isso, até hoje, as pessoas veem e revêem essa novela e falam dela nas redes sociais, 12 anos depois da estreia. Para Cláudia e eu, Lado a Lado não seria uma novela única, olha só, mas um projeto artístico a longo prazo. Se dependesse de nós, a essa altura já teríamos feito mais 2 ou 3 nesse estilo. Mas com a entrada do autor de Tom e Jerry na diretoria da dramaturgia, esse projeto foi recusado e nossas carreiras interrompidas. Vou chutar que o autor de Tom e Jerry é Silvio de Abreu. Com certeza, né? Foi quem entrou logo depois. O Vila Marim só veio há 3 anos atrás. Não tem como ser outra pessoa. Aí eu fiquei curioso por que chamou de autor de Tom e Jerry, né? Porque só tem briga de gato e rato na novela dele, por isso... Perseguição, será? Essas coisas? Considero todos esses grandes avanços da novela Lado a Lado, mas acho que ali no meio deu uma pequena emocionada ao pioneirismo da forma como mistura folhetim e história do Brasil, sendo que a gente já teve muita novela que fez isso, muita minissérie que fez isso. O próprio Gilberto Braga, né? O Gilberto Braga eu acho que é muito mais pioneiro nesse sentido, até quando ele começou, do que o João Chimenez, assim, lamento, mas... E ele foi colaborador do Gilberto, então assim, né? O Gilberto tem várias tramas históricas, eu acho que aí, de escravizar a hora pra trás, tem muita coisa, enfim. Também, né, menos. Mas reconheço que
O primeiro passo de lado a lado deu no que a gente tá vendo hoje, que a gente tem protagonistas negras em todas as novelas. Não, Que é uma mas coisa assim, incrível. com uma coisa eu concordo com ele. Eu acho que é um pioneirismo histórico no sentido de que pouquíssimas novelas de fato tratavam a história dos personagens negros, né? Você tem de fato muitos romances históricos de novela com personagens brancos como protagonistas. Isso é fato. Tanto é que quando você tem, sei lá, nos tempos do imperador, por exemplo, você tem uma grande tragédia com isso, que é, né, invalidar totalmente os personagens negros e você ter, assim, essas brancas, salvadoras e tudo mais. Então eu acho que, de certa forma, é uma troca ali, uma invertida de papéis que eu acho que realmente mudou muita coisa na teledramaturgia, assim. Aí tem uma foto do João Mendes Braga. Acho ele bonito. Só queria não acrescenta em nada a discussão que nós temos nesse vídeo, mas me atraiu, parabéns. Eu não vou tecer comentários. Em paralelo à apoteose do Emmy, a novela provou o amargo sabor de uma audiência abaixo do esperado para os padrões da época. O que também pode ter sido um reflexo do horário político e do horário de verão. Eu nunca acredito nessas desculpa, gente. Aí também não. Quando a novela é sucesso, não adianta. Medir a qualidade e o valor de uma obra por meros números de Ibope é um erro cabal que inverte a ordem das coisas, isso sim. E pode fazer com que a indústria fique refém de números numa espiral de repetição e censura artística. A sanha por audiência e o medo de uma suposta perda de um público mais conservador fez com que os autores e criadores dos folhetins ficassem reféns de uma cartilha de produção que pré-determina os temas e os limites das abordagens. Essa onda conservadora é um dos temas do espetáculo Gente do Bem, do qual você assina o texto e Adriana Maia a direção. Já deu o gancho pra ele falar da peça dele, né? Quando mencionamos horário político, é importante esclarecer uma coisa. Não foi a propaganda eleitoral em si que atrapalhou o Ibope, pois a eleição tem de 2 em 2 anos e nunca atrapalhou antes. O problema foi a decisão da TV Globo de, pela primeira vez na história, e creio que última, adiantar a novela das 6 em vez de atrasar a das 9. Isso eu acho que pode sim atrasar a audiência por causa do horário. Porque quando você bota pra trás, as pessoas não voltaram do trabalho ainda. Isso é uma questão. Sim. Aí você fica com a audiência de malhação, né? Que é complicado. O que também era bom para das 9 começar um pouco mais tarde, com mais gente em casa. Lado a Lado foi lançado das 5h30 da tarde. Quem em São Paulo está em casa? Isso eu não lembrava. Isso de fato faz sentido. Não lembrava isso. E aí que a gente vê, por exemplo, autores de novelas da 7, tipo o de Tempos Modernos, reclamando que as pessoas estavam voltando pra casa às 5h30, o pessoal tava trabalhando. Sim. Quem em São Paulo está em casa nessa hora? A Bloom Verdades. Depois veio o segundo turno em horário de verão, ou seja, Lado a Lado teve toda a sua carreira em São Paulo com um dia claro. Mas o sabor não foi tão amargo assim, porque a Ibope só foi baixo em São Paulo. No Rio, atingi a meta. Nas capitais do Sul e Nordeste, íamos maravilhosamente bem. Em Salvador, muitas vezes nosso Ibope encostava em Avenida Brasil, efeito Lázaro, claro. E em inúmeras capitais, Lado a Lado dava mais Ibope do que a novela das 7. O remake de Guerra dos Sexos, inclusive. Lá vem ele de novo com o Silvio de Abreu. Inclusive, eu e Cláudia sempre suspeitamos que era essa uma das razões para o autor de Tom e Jerry ter destruído nossas carreiras na empresa. Aqui ele meteu uma denúncia de que Silvio de Abreu teria sabotado a carreira e ele ainda jogou o negócio de foi recalque. Ou seja, a questão do Silvio de Abreu com Guerra dos Sexos, que inclusive vale um vídeo aqui no canal, a gente tem que fazer um vídeo sobre o fracasso de Guerra dos Sexos para entender tudo que foi dito na época. Então teria um certo recalque pela novela das 6 vigente, né? Eu lembro que as duas passaram ao mesmo tempo. E de fato, Lado a Lado foi muito mais bem comentada, né? Nossa, meu Deus. Meu Deus, ele falou muito ainda. Então vamos lá. Olha, é complicado, pois é um produto comercial e o número do Ibope é o que atrai anunciantes. Não tem como ignorar a importância disso. O problema é que a análise desses números é uma barata voa. Nunca vi um executivo assumir responsabilidade por um erro seu que tenha prejudicado o Ibope. Isso é verdade, né? O que tem acontecido com a mania de você agora, por exemplo. E já vi vários desses erros serem cometidos. Babilônia é um exemplo disso, uma novela destruída por decisões de executivos. Jogam tudo na conta do autor e aí parece que a emissora nunca anda pra frente, cometem os mesmos erros. Em suma, o problema não é em si o Ibope, mas a desonestidade intelectual e a burrice crassa ao lidar com ele. Concordo com o João Ximenes aqui. Total, acho que acontece muito, de fato, de mudanças de Ibope, igual aconteceu, sei lá, em várias novelas aí que teriam se beneficiado mais se o autor só fizesse o que ele tinha que fazer. O Brasil não vive uma onda conservadora, o Brasil é conservador.
A onda que o Brasil vive é de pulsão de morte, ódio e escatologia, e é uma onda artificial criada por uma piscina constituída pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em conluio com a Lava Jato e a grande imprensa brasileira. Não é conservadorismo, é geopolítica, bebê. Se no Oriente Médio ainda usam bombas, na América Latina usaram o lawfare para interromper a onda rosa, os governos de esquerda eleitos no início desse século. A urgência de tirar o PT do poder inseminou o ovo da serpente. Olha, vemos uma análise geopolítica de João Chimenez Braga. A gente foi para um outro caminho que eu não estava esperando. Mas... Inseminou o ovo da serpente e nos levou ao estrupício de aguentar aquele sacolé de pus no poder por 4 anos, que quase deu um golpe de Estado. Eu procurei combater a depressão em que me vi nesse período, relendo meus clássicos favoritos da literatura brasileira, Machado e Lima, João Antônio. Esses livros me deram força para voltar a escrever prosa depois de alguns anos dedicado ao audiovisual. E assim escrevi os 30 Contos de Neo Chorume, livro em que uso esses clássicos de diferentes formas para dialogar com a contemporaneidade e me ajudar a entender essa onda de pulsão de morte que vivemos. É engraçado que ao mesmo tempo que ele foi para um canto completamente inesperado da entrevista, normalmente quando um autor de novela está sendo entrevistado, ele não vai falar sobre geopolítica, ao mesmo tempo concordo com tudo que ele está falando aqui. Não falo nada de errado, não. Também acho que não. Acho que é por aí mesmo. Temos que falar do nosso clube de membros, que é a forma como vocês ajudam a gente a produzir mais conteúdo e vocês ganham vantagens. Por exemplo, temos o plano Valcir, que é o nosso plano mais acessível. Você tem acesso aos vídeos com antecedência, você tem stickers para usar nos comentários e pode, todo final de mês, participar da gravação do jornal Coisas de TV. E aí você pode mandar comentários e até aparecer na versão editada que a gente lança aqui para todo mundo ver. É isso, se você fizer parte do plano Maneco, você tem acesso a todas as vantagens do plano Valcir, mais 2 vídeos extras por mês, vídeos em que a gente faz reacts, a gente fala de assuntos que a gente não costuma falar no canal. Também você pode participar de algumas lives de gravação de vídeo. A gente grava o vídeo em formato de live, depois ele aparece editado para todo mundo no canal. E você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que tá lá ali na aba comunidades, para quem faz parte do Plano Maneco. O link tá lá, dá uma olhada, dá uma descida nos posts que eu juro que vocês acham. E a gente vai ter ainda novidades para esse ano, então você fica ligado aí que vai ter coisa boa. E a última pergunta da entrevista, sim, nós pulamos algumas perguntas para você ir lá no site do Felipe Ferreira ler a entrevista inteira que tá boa. Você viu que o João Chimenez Braga fala bastante coisa legal. Mas aí eles perguntaram, o Felipe perguntou no caso, você já leu a biografia do Gilberto, que se chama Gilberto Braga, o Balzac da Globo, escrito pelo grande Maurício Sticer e Arthur Chechel? Qual a sensação de se ver citado na biografia de um dos maiores novelistas do país, no qual você teve a oportunidade de conhecer, conviver e criar junto? Como foi trabalhar com ele e qual legado ele deixou para a sua dramaturgia e para a dramaturgia brasileira como um todo? Legal, vamos lá. João Chimenez Braga disse: eu não tenho nenhuma razão para ler esse livro. Começou bem isso aqui, vamos. Convivi com o Gilberto intensamente por 15 anos e ele adorava falar de si próprio e contar histórias. Inclusive as que provavelmente não estão no livro por serem impublicáveis. Se um dia eu resolver ler, duvido, e encontre algo ali que eu não tinha conhecimento prévio, vou achar que é mentira. Eu sinto muito orgulho por ter me tornado uma espécie de braço direito do Gilberto por tantos anos. Mas emoção por ser citado nesse livro? Zero. Caramba. Sobre trabalhar com ele, quando eu fui para a primeira reunião de trama de Paraíso Tropical, eu era um jornalista e cronista de algum prestígio no Rio, mas tinha zero experiência com roteiro, só tinha feito a oficina da Globo. E pior, não tinha muito conhecimento de novela. Eu conheci o trabalho dele, mas nunca fui noveleiro. Então eu estava muito inseguro se iria me encaixar. Achava que não ia ter assunto. Para minha surpresa, mal se falava de novela em reuniões. Gilberto era muito culto e se rodeava de iguais. Nas reuniões em que criavam os personagens e tramas, discutíamos Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Tennessee Williams, Flaubert, Shakespeare, Alexandre Dumas, Truffaut, Hitchcock, Vincent Minnelli e também Jeanette Claire, claro. Eu tenho que botar isso aqui, né, pra não parecer que vocês estão completamente fora do folhetim. Eu poderia responder essa pergunta de várias formas. Nem lembro mais qual é a pergunta, mas vamos lá. Escolhi esse enfoque porque acho um grande contraste com a situação hoje em dia em que os roteiros de teledramaturgia são orientados por executivos que decoraram manuais de roteiro, em sua maioria gringos. O trabalho com Gilberto sempre tinha como objetivo criar entretenimento popular, mas em sua origem a base estética e as referências vinham dos clássicos, seja do cinema, da literatura e do teatro. Seu legado foi uma constante elevação da qualidade da teledramaturgia brasileira.
Ai, eu não. Sei lá, eu até passei por cima de gente falando que ele desmereceu o livro do Maurício. Eu acho que não é essa a questão. A questão é que ele era amigo do Gilberto. E se fizessem uma biografia de um amigo meu, eu não ia também ficar tão. Ah, nossa, tô muito feliz de ter sido citado na biografia do meu amigo. Pô, faz sentido, né? Se ele era meu amigo, eu vou ser citado, não vou ficar emocionado. Acho que foi isso que ele quis dizer. Tipo, ele não tá desmerecendo o livro, ele só tá dizendo que ele conviveu tão próximo com o Gilberto que ele não tem por que ler um livro sobre a história de uma pessoa que ele conhecia de perto, né? Eu acho que faz todo sentido. Não achei nenhum desmerecimento ao trabalho do Maurício Sticer, não. Não, sim, eu achei que faz todo sentido também. Se eu conheço as histórias, pra que eu vou ler de novo? Eu já ouvi da fonte, eu ouvi coisas mais impublicáveis ainda. Da fonte, tipo, né? E às vezes vai se irritar, ou sei lá, vai achar que alguma coisa não foi feita. Então prefere não ler, tudo bem, tá certo. Eu só discordo de algumas coisas que ele falou aqui nesse trecho final. Ele falou que os executivos decoraram manuais de roteiro, quando eu acho que o seu Amaury não decorou nada, ele nem chegou a ler. Porque eu acho que até um manualzinho de roteiro gringo funcionaria melhor do que o achismo dessa galera. E eu também discordo um pouco quando ele diz que o trabalho do Gilberto sempre tinha como objetivo criar entretenimento popular. Porque eu sempre vi que o Gilberto era aquele autor que fazia os negócios mais sofisticados. Mas aí é que tá, eu acho. O discurso do Gilberto não era esse. O Gilberto achava que ele catava as obras. Ele realmente só se pegava pelo que eu li na biografia dele, ele só pegava esses clássicos e ele jurava que ele estava catando todos esses clássicos e fazendo o entretenimento mais popular possível. Então, assim, se ele conseguia ou não, se ele ainda tinha um certo elitismo ali, o que eu não acho necessariamente, eu acho que ele conseguia, assim, fazer um entretenimento razoavelmente popular. Claro que ele não é o Walter Carrasco, mas aí eu acho que é muito mais um estilo de novela do que... mas ele falava que ele estava pegando e fazendo uma coisa muito popular, que ele estava fazendo sempre um trabalho muito popular. Então eu imagino, só quero dizer que eu acho que o João Ximenes ele tá ali pela visão do Gilberto, né, de estar falando que ele estava fazendo uma coisa popular. Porque, até pelo que você acabou de falar, essa última frase aqui, o trabalho com o Gilberto tinha como criar entretenimento popular, e aí ele começa a explicar o que seria esse entretenimento popular, porque em sua origem, a base estética e as referências vinham dos clássicos, do cinema, literatura e teatro. É basicamente o que o Valsir faz, né? Ele pega um grande clássico da literatura e bota uma torta na cara. Sim, não. Mas é que, então, o Gilberto, ele deixava isso muito claro. Ele não via novela. Tipo, ele não gostava. Ele falava, ele não via novela. Ele é a única pessoa que ele via e que ele ouvia, e aqui é porque ela tá citada, é a Janete Claire, porque a Janete Claire foi, tipo, mestra dele, né? De resto, ele passava o tempo dele indo no teatro, vendo cinema e lendo livro. Ele era o Thiago de Vale Tudo, assim, quando criança, eu acho. Que é um cara que ficava vendo filme, ouvindo disco e indo em peça de teatro. Então, assim, realmente, acho que ele não mentiu, né? Ele não era um autor que costumava se pegar de coisas populares. Só que o que eu achava interessante do Gilberto Braga é que ele não desprezava o popular, porque Sim. Ele poderia fazer. Vale Tudo eu acho uma novela super popular, por exemplo. E eu acho que ele conseguia falar bem com essa linguagem, ao mesmo tempo que às vezes ele botava lá um mordomo Eugênio pra citar, tipo, nomes que você não, né, filmes que sei lá, que as pessoas realmente não deviam ter acesso, né, assim, coisas muito dele e tal, né, ou o Thiago lendo livros e ouvindo discos que realmente o Marco Aurélio fica bravo, porque, enfim, não é o que as pessoas estão ouvindo. Né? Mas é que eu acho que o conceito dele de popular também é um popular assim mais refinado, né? Não é um popularzão, não é um popular do SBT, né? Não é um popular do, sei lá, do Geral do Brasil, não sei, um popularzaço, assim. Não é o Gugu, sabe? Mas é uma pena que João Ximenes Braga, um autor com a língua tão afiada assim, mas afiada às vezes até que o Aguinaldo Silva, esteja aí fora da televisão. Espero que a gente possa ver mais trabalhos dele, né? Eu acho que a gente não vai ver, né? É só o desejo que a gente joga pro universo. Porque ele falou que não quer trabalhar no streaming. Aí a Globo não vai recontratar ele, eu acho que num futuro tão próximo. Então fica difícil, né? Só se ele for lá trabalhar com o Jaime Monjardim Romaria, assim, não sei. Ou na novela do Boninho, né? Vai saber que o Boninho vai contratar pra ser o autor da novela dele.
Bem, essa foi a entrevista, então se vocês quiserem ver a entrevista inteira ou ler com calma as aspas dele, vai lá no site do Felipe, a gente vai deixar na descrição do vídeo. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, entrevistas de autores que estão um pouquinho atacando a antiga emissora que eles trabalharam, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta aí o que você achou da entrevista, se você sabia que tinha essa rusga entre João Ximenes Braga e Silvio de Abreu, porque aparentemente, né, tem uma questão entre eles. O que você gostou mais da entrevista? É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.